aqui, ó, os planetas mais leves que já foram descobertos aí no universo. São planetas aí que eles têm o tamanho de Júpiter, mas eles são leves como isopor, ou como o pessoal está chamando de algodão doce, planetas algodão doce. Então, essa aqui é a densidade deles, ó. Foram descobertos dois planetas, o TOI 791b e o TOI 791c, tá? Eles têm 27 vezes menos denso que a água, 35 vezes menos denso que Júpiter, e são os maiores planetas que têm densidade abaixo de 0,05 gramas por centímetro cúbico. 0,038, 0,047 gramas por centímetro cúbico. Se está escrito TOI, quer dizer que é da TESS, que é TOI quer dizer TESS Object of Interest, beleza? Então é isso que nós vamos falar aqui. Bem, aqui tem um pouquinho, né, contando como que nasce, né, um gigante gasoso. O estudo de exoplanetas tem ajudado a gente a entender muito bem, principalmente o nascimento aí de gigantes gasosos. Por quê? Porque olha só, hein, nós já descobrimos 6.291 exoplanetas até hoje. Desses, 1960 são gigantes gasosos, 261 são o que a gente chama de Júpiter mornos aqui, né? E apenas 1,5% desses planetas transitam. Então muita gente acha que a técnica do trânsito é a mais usada para descobrir exoplaneta. Não é, até a velocidade radial. Embora a TESS só use a técnica do trânsito, tá? Transit Exoplanet Satellite, né? Tem um negócio, um outro S antes que eu não lembro o que é da TESS. Mas o lance é esse aqui, tá? Então você tem, né, um Júpiter mono transitando, já é raro. Dois ao mesmo tempo, que é o caso aqui deste artigo, é mais raro ainda, porque os dois transitaram, por isso que os dois são objetos aí descobertos pela TESS. Bem, o que é um Júpiter morno, né? Ou um Júpiter quente, como a gente chama, né? Então tá aqui, né? Ele é muito colado na estrela, ele tem um período orbital aí de 20 dias, mais ou menos. Não, quando é quente, né, 20 dias. Quando é morno, de 20 a 300, e quando é frio, a 300 dias. Então, você classifica o Júpiter de acordo com a distância que ele está da estrela. Obviamente, quando ele está mais perto da estrela, que é aqui, ó, que é aqui, aí ele é mais quente do que quando ele está mais longe. Bem, a TOI 791, então é a TESS Object of Interest número 791, é uma estrela jovem, ela é uma F7, tá? Ela tem 1,47 vezes o raio do Sol, 1,28 vezes a massa do Sol, ela está a 1.110 anos-luz de distância, e isso é a característica, então, desta estrela aí, onde foram feitas essas descobertas. A TESS está aí, né? Então tá a nossa TESS aqui, ela dividiu o céu em 44 setores, fez todas aquelas análises e tudo mais. Então a gente já falou muito da TESS aqui, é um telescópio muito interessante. E uma coisa legal, né? Que este trabalho aqui, ele foi feito pela galera do Planet Hunters. Planet Hunters é um negócio que está dentro de um sistema de ciência cidadã chamado Galaxy Zoo. Então lá no Galaxy Zoo tem o Planet Hunters, que é a galera que ajuda a descobrir exoplanetas, e esses exoplanetas aqui foram descobertos pela ciência cidadã, que a gente fala, tá? Muito bem, então tá aí, né? Eles detectaram aí um trânsito aí de 12 horas, tá? Então é mais o tempo que o planeta leva para cruzar o disco aqui da estrela. Então isso é importante. E aqui tá, né? Então em 2021, né, toda a história que foi feita, né? Em 2021 foi no setor 33, apareceu um mergulho fora do que estava programado, né? Então existia um segundo exoplaneta aqui nessa orbitando essa estrela. Isso aqui é o dado, tá? Para você ver que o dado, na verdade, a gente não vê absolutamente nada. Aquele dado que a gente vê bonitinho e depois dele tá limpado. Muito bem. Ficaram aí 922 dias em silêncio, e aí eles descobriram que o período não era 110 dias, mas era 232 dias, beleza? Então isso é uma coisa interessante da gente notar, como eles vão refinando aí os resultados da TESS. Muito bem, o que acontece com os exoplanetas é o seguinte: depois que ele é descoberto, identificado por um telescópio espacial, como o caso da TESS, aí vários telescópios no mundo inteiro começam a observar aquilo para confirmar se é um exoplaneta ou não.
Um dos telescópios é esse aqui, ó. É o ASTEP, que fica lá no Polo Sul, fica na Antártida, tá? Lá na Estação Concórdia, ele tem 40 centímetros de diâmetro. Né? A gente tem telescópios amadores hoje que são maiores do que esse aqui, mas ele está muito bem localizado, ele está num ambiente frio e tudo mais, e ele consegue observar trânsitos inteiros que duram mais de 11 horas sem interrupção por conta da posição aonde ele está localizado. E aí, ó, eles conseguiram, né? Esse telescópio conseguiu detectar o trânsito aqui, ó, do 791b, tá vendo? Faz o trânsito aqui, ó, quando ele passa da frente da estrela, e aqui do 791c ali, ó, bonitinho dado. Foram os trânsitos de exoplaneta mais longos já vistos aqui do solo do planeta Terra. Isso é muito legal, tá? Aí, como eu falei, ninguém observa tudo sozinho, então foi usado o ASTEP na Antártida, o Chile teve telescópio na Austrália, teve telescópio no espaço, teve telescópio na África do Sul, né? Então, assim, para você chegar à conclusão daquilo que você observou é um planeta ou não, é um trabalho árduo, é um trabalho intenso, é um trabalho aqui, ó, que demorou 7 anos para poder confirmar que a gente tinha um exoplaneta. Então você tem desde maio de 2019 que o Planet Hunters, né, a galera lá, o pessoal voluntário, né, o pessoal de ciência cidadã, flagrou ele no banco de dados. Junho de 2019 ele é oficializado, ele é considerado como um TOI. 2021, o setor 33, que é onde a estrela está localizada, surge um segundo planeta, que eu mostrei aqui para vocês antes. Em 2023 tem um segundo trânsito que eles detectam, depois um trânsito completo e depois outra coisa. Para você confirmar, tá? Para você confirmar que você tem um exoplaneta, mais ou menos o que eles pedem é que você detecte 3 trânsitos completos do planeta. Essa estrela tinha mais uma coisa muito interessante, tá? Ela guardava isso aqui, ó, uma anã marrom aqui, ó, uma companheira. Então ela tem uma anã marrom, tá? Que tá ligada aí a ela, uma separação bem pequenininha aqui, ó, e 85% de chance de estar gravitacionalmente travada com a estrela. Então as coisas que eles vão descobrindo aí ao longo dos estudos que vão sendo feitos. No dia 30 de maio de 2025, eles fecharam aí 232 dias, que é o período que os exoplanetas levam para dançar ao redor da estrela. É uma dança complexa, precisa de mais observações para refinar vários dados, tá? Mas é basicamente isso aqui que eles têm, né? Mais de 95% das simulações, tá, levaram ao caso de ressonância entre os planetas. Isso é muito interessante, tá? Então, aqui está a estrela, né? Aqui está um planeta, enquanto esse aqui dá 5 voltas ao redor da estrela, esse aqui dá 3 voltas ao redor da estrela. Ou seja, você tem um sistema planetário aí que está em ressonância, e isso é muito legal. Tem trânsito aí que adianta um pouco, que se afasta um pouco, existem variações nisso. Isso aqui são detalhes que estão no estudo, né? E o que eu quero chegar para vocês é isso aqui. Como que a gente sabe a densidade de um planeta desse? Muito bem, densidade, para quem não sabe, é o cálculo da massa dividido pelo volume, beleza? Basicamente é isso. Por isso que você tem a massa aqui do planeta neste gráfico. Só que você não consegue medir isso, né, diretamente. Você precisa medir ele em relação a alguma coisa. Em relação à estrela, não dá. Então, eles usaram quando os 2 planetas passam um perto do outro. Aí, com os 2, eles conseguem tirar a massa. Com isso, eles tiraram a massa dos 2, usando a técnica da velocidade radial, porque um planeta interfere na velocidade do outro ao redor da estrela. E assim, eles fizeram, então, o cálculo e chegaram a isso aqui, ó. Um planeta tem 9,5 vezes a massa de Júpiter, a massa da Terra, né? E o outro tem 18,6 vezes a massa da Terra, tá? Ou seja, 0,03 vezes a massa de Júpiter e ali um tamanho de planeta médio. Com isso, tá? Com isso, eles conseguem, então, calcular a densidade. E aqui é que é muito legal. Então, aqui a densidade, por exemplo, de Júpiter, tá? Júpiter é 1,33 gramas por centímetro cúbico. Obviamente que ele é mais pesado que a água. A água é 1 grama por centímetro cúbico. Saturno é menos de 1.
é 0,69. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar Saturno e jogar numa piscina de água, Saturno vai flutuar. Agora, olha os dois aqui. 0,047, 0,038. Isso aqui é muito, muito leve. Então eles têm uma densidade, por isso que o pessoal chama de planetas de isopor ou planetas de algodão doce. Eles teriam como se fosse uma densidade de um algodão doce, levíssimos, tá? São exoplanetas aí com uma densidade muito, muito baixa. Se Saturno já flutua numa piscina, né? Imagina esses caras aqui. E aí eles entram na categoria, como eu falei para vocês lá no começo, dos Super Puffs, tá? Até então a gente só tinha 2 exoplanetas no Super Puffs, que era a família Kepler 51, que era o 51C e o 51D, e agora entrou o TOI 791, o B e o C. Então a gente tem 4 exoplanetas agora que são Super Puffs. Lembrando que esses 2 que foram descobertos agora são os maiores planetas Super Puffs que a gente já descobriu, e isso é realmente sensacional. Tá? Isso é realmente sensacional. Então são os famosos Super Puffs, tá? São planetas que na verdade eles são gigantes gasosos porque eles têm a sua atmosfera inchada, tá? Inchada. Então é isso aqui, ó. A atmosfera dele é super inflada. A razão hidrogênio e hélio é maior que 20% da massa total. Então é como se eles tivessem a atmosfera deles inflada, e aí com a atmosfera inflada eles ficam assim. Pode ser, né, que esses planetas tenham anéis, tá? Igual os gigantes gasosos aqui do Sistema Solar tem, né? Todos os planetas do Sistema Solar, depois de Júpiter, tem anel. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos eles têm anel. Será que esse aqui tem anel também? Temos que fazer mais observações para isso, mas pode ser, porque pode ser uma coisa que seja uma constante aí pelo universo. Uma outra coisa, né, muito interessante aí, né, que eles têm eles são estáveis, né, na sua órbita, tá? E isso é muito importante para você poder estudar os exoplanetas, né? Então, 9 de 9 sistemas com múltiplos gigantes transitando tem os chamados TTVs, que a gente fala, que é esse trânsito aí estabilizado, tá? Então é o seguinte, né? Você estudar um sistema como o 791, o TOI 791, ele é muito interessante, primeiro, né? Porque eles têm a mesma origem, tá? Eles estão em ressonância, eles são gigantes, que a gente fala gigantes mornos, ou seja, eles têm um período ali perto dos 300 dias. E aí, qual que é a próxima parada? A próxima parada é ele, galera, é o James Webb. Então, a ideia agora é você pegar e passar, tá, esses 2 planetas para o James Webb estudar. Por quê? Porque como eles são planetas que transitam a estrela, o James Webb consegue fazer todo aquele trabalho que ele faz de espectroscopia, de transmissão, e aí detectar a atmosfera, estudar em detalhe a atmosfera. Aí nós vamos ter vários detalhes. Então, próxima etapa disso aqui é o James Webb entrar na parada, beleza? Para poder estudar. Então, a missão Ariel da NASA, né? Eles vão tentar ver aí sobre o fato da forma do planeta, será que eles são oblatos ou não? E aí está, né? Eles têm um ciclo longo também, tá? Eles têm um ciclo longo, que é aquele negócio que eu falei para vocês lá no começo, que essa dança planetária aí entre eles, você tem que ter estudos maiores para o James Webb, por exemplo, para entender toda essa complexidade, principalmente nesse período longo. Então, resumindo tudo, nós temos isso aí, ó. São exoplanetas que têm períodos maiores que 100 dias, tá? O trânsito em frente à estrela dura mais de 12 horas, 9,5 e 18,6 a massa da Terra, impressionantes, né? 0,038, 0,047 de densidade, 5/3. A ressonância é o 9º sistema com 2 gigantes transitando, 88 anos para esse período ressonante aqui se repetir, e estão localizados a 1.110 anos-luz de distância da Terra. Tá aí a ficha técnica do 791. Então tá aí, ó, os Super Puffs, ou os exoplanetas algodão doce, ou os exoplanetas de isopor, como você queira chamar. Beleza? Ver aqui o que os pesquisadores estão aí
meio que recontando pelo menos uma parte da história da Lua. Muito bem, quando a gente estuda, né, não só a gente estuda o sistema solar, estuda a formação da Lua, estuda a Terra e tudo mais, a gente estuda um período da Terra que fica local, ou do sistema solar, melhor dizendo, né, que fica lá há 3,9 bilhões de anos atrás. Esse período ele é conhecido como o período de grande bombardeamento do nosso sistema solar. Nesse período aí, a Terra, a Lua, teria recebido aí uma enxurrada de detritos, de corpos, de colisão, de asteroides, de tudo que você for pensar. Ele deve ter recebido esse grande bombardeamento tardio. Os pesquisadores dão nomes diferentes para isso. Mas o lance é o seguinte, né? Isso a gente sabe por quê? Porque nós analisamos amostras, por exemplo, da Lua, trazidas para a Terra pelas missões Apollo, pelas missões Luna. Tem só um porém nessa história toda, tá? Que todas essas amostras foram adquiridas no lado visível da Lua. Todas elas foram adquiridas no lado visível da Lua. E ali no lado visível da Lua a gente tem mares, a gente tem uma grande, né, um grande mar ali chamado Mare Imbrium e tudo mais. Então, assim, é o que nós temos hoje para trabalhar. Não tem outra coisa. A gente tem isso, então os pesquisadores com isso em mão, eles acabam trabalhando com isso e chegaram a essa conclusão aí de que há 3,9 bilhões de anos teve então este grande bombardeamento tardio e por aí vai, certo? A gente precisava ter a amostra do lado oculto da Lua, a gente não tinha, é difícil. Mas em 2024, a sonda chinesa Chang'e 6 foi lá para o lado oculto da Lua e trouxe amostras para a Terra. E aí é que começa toda a confusão e toda a maneira aí, né, a revelação. Foram 1 quilo, né, quase 2 quilos de rocha que a Chang'e 6 trouxe. Ela coletou essas amostras num lugar chamado Bacia Apollo, uma cratera que tem 492 quilômetros de diâmetro, que está dentro do que a gente chama de Bacia Aitken, do Polo Sul da Lua, que tem 2.500 quilômetros de diâmetro. Quando chegou aqui, dessas amostras que a Chang'e 6 trouxe, os pesquisadores separaram 28 clastos, que fica ali entre 100 e 500 micrômetros, com uma textura de rocha derretida por impacto. Cada um deles foi irradiado num reator nuclear e datado individualmente usando o método do argônio, que é o argônio, que é o argônio 40 com o argônio 39. Então é isso que acontece. O que você tem que pôr na cabeça é o seguinte: se teve esse grande bombardeamento, esse relógio aí, este relógio isotópico, ele é zerado, tá? Porque a rocha derrete de novo na colisão. Então, o lance era esse, tá? Como que eu vou provar que aquelas rochas que estão ali, elas não derreteram, elas não sofreram não teve um grande aquecimento ali para que elas derretessem. E aí é o seguinte: existe um elemento químico muito importante nessa história toda chamado irídio. O irídio ele marca, né? Ele é a marca de que você teve um impacto de um asteroide em algum lugar, tá? Então, enquanto as rochas lunares têm entre 0,1 a 10 partes por bilhão, esses clastos, né, mostraram uma média de 89,2 partes por bilhão, ou seja, caracterizando que ali teve o impacto, beleza? Então, você está tentando reconstruir, né, a história da Lua como se estivesse tentando reconstruir a história de uma cidade lendo só as manchetes. Isso que é o que os pesquisadores então estavam fazendo. Muito bem. Dos 28 clastos, 21 deles deram idades válidas entre 4,33 bilhões de anos e 1,3 bilhão de anos. 3 dos clastos convergiram para 4,153 bilhões de anos, tá? Com margem aí de 14 milhões de anos para cima ou para baixo. E combinado com a datação independente feita pelo chumbo, a idade ficou ali nos 4,159 bilhões.
com uma margem de 10 milhões. E é a idade da formação da bacia Apolo, que é 4,16 bilhões de anos, tá? Ou seja, que aconteceu bem antes, né, do grande bombardeamento. Lembrando que o grande bombardeamento a gente coloca ele ali em 3,9, tá? Uma das rochas analisadas marcou ali 4,33 bilhões de anos, tá? Que pode marcar ali o nascimento da bacia Aitken no Polo Sul, né? A maior e mais antiga cicatriz da Lua. Então, se ela é a maior e mais antiga cratera, talvez a idade dela aí esteja correta. E uma outra coisa que os pesquisadores identificaram é o que na verdade não aconteceu. Entre 4 bilhões de anos e 3,7 bilhões de anos, exatamente exatamente a janela ali onde aconteceu o grande bombardeamento, tá? Não teve nenhum pico em 3,9 no lado oculto, ou seja, mostrando, né, indicando que no lado oculto da Lua isto não aconteceu, tá? Isso não aconteceu, não teve grande bombardeamento no lado oculto da Lua, tá? Então o lance é o seguinte: o que a gente faz, né? A idade da bacia Aitken no Polo Sul é 4,33 bilhões de anos, beleza? Os dois cenários aí têm defensores, tá? Tanto esse novo estudo aí, né, que chegou nessa idade, mas tem uma lacuna muito estranha nessa história toda, porque não tem nenhum registro em 3,7 e 3 bilhões de anos, e a explicação seria que eventos raros foram apagados por impactos posteriores, né? Essa hipótese ainda não está fechada. E a hipótese do grande bombardeamento, do cataclismo, como que eles chamam, né? Tem defensores sérios com, né, esses argumentos todos aí que eu já falei para você. O lance é o seguinte: não dá para a gente, por enquanto, obviamente, bater o martelo sobre se teve ou não teve o grande bombardeamento na Terra, na Lua, no sistema solar e tudo mais. O que nós temos é apenas uma missão que trouxe pouquíssimas rochas, e em cima dessas rochas foram feitos esses estudos. Será que se a gente pegar uma missão e ir para um outro lugar ali no lado oculto, vai dar a mesma coisa? Tem que fazer isso, beleza? Agora vem a implicação de tudo isso. A implicação de tudo isso é muito interessante. Por quê? Se teve um grande bombardeamento lá em 3,9 bilhões de anos, a vida na Terra, ela teve uma janela. Esse grande bombardeamento, ele pode entrar naquilo que a gente chama do grande filtro, certo? Grande filtro é um acontecimento que pode obliterar a vida durante uma determinada mudança aí de processo evolutivo, por exemplo, tá? Então a vida está vindo tranquila, de repente tem algum cataclismo, alguma coisa, alguma catástrofe gigante, qualquer coisa que vai lá e para com a vida ali. Esse é o grande filtro. No caso, há 3,9 bilhões de anos, pelo que a gente estuda, era para ter tido esse grande bombardeamento, ou seja, a Terra teve um período muito curto para a vida poder se desenvolver. Mas, caso esse pessoal agora esteja certo com as missões da Chang'e 6 e que não teve um grande bombardeamento, mas a gente teve sim impactos, esse bombardeamento ele foi ocorrendo de forma gradativa, não foi tudo de uma vez como imaginavam os pesquisadores. Se isso se confirmar, aí é muito interessante. Por quê? Porque mostra que a gente tem uma janela muito maior para a vida poder se desenvolver, certo? E isso pode ser que por isso, né, pelo fato, né, de ter sido esses impactos terem sido ao longo de muitos anos espalhado ali, não é que não teve, mas teve espalhado, isso deu chance para que a vida aqui na Terra pudesse evoluir e chegar ao que temos hoje. Aí a grande questão, né, que a gente não pode nunca deixar de lado, é a seguinte: será que isso acontece aí pelo universo também? Ou seja, será que os planetas... E aí é o contrário do grande filtro, né? Então, você é aquele lance da gente passou pelo grande filtro. Então, os impactos vão acontecendo, mas a vida continua. Não é algo assim a ponto de acabar com a vida na Terra antes que ela começasse um processo evolutivo mais complexo e tudo mais. Mas está aí, um estudo aí realmente muito interessante, mostrando, né, que a história da Lua aí, ela pode ser reescrita a todo momento. E é assim mesmo, não tem jeito, porque amanhã mesmo pode sair um outro estudo
já refutando isso. Eles fizeram as análises, fizeram tudo direitinho, mediram tudo direitinho, pelo menos é o que parece, né, que não teve problema nenhum. E se for isso mesmo, a gente vai ter que reescrever essa história aí, que não teve esse grande bombardeamento, mas sim impactos ali mais espalhados. E aí, teve ou não teve um grande bombardeamento, hein? Fica essa grande questão, deixa aí nos comentários. E a Lua tem muita história com a própria humanidade, ó. Primeira coisa pra vocês saberem, o primeiro registro de qualquer ser humano que escreveu alguma coisa, mais ou menos assim, ou que marcou alguma coisa, e isso aí foi num osso de macaco, tá? Com uma datação aí aproximadamente de 30 mil anos atrás, aonde está marcado ali as fases da Lua. Então a Lua ela é muito importante. Aí você vai perguntar assim para mim, por que não usavam o Sol? Porque o Sol não muda, né? Então o Sol todo dia estava ali brilhando, a Lua ela muda por causa das fases dela. Então as fases da Lua, uma vez por semana, a cada 7 dias muda de fase, a cada 28 dias, né? Vai se repetindo o ciclo e tudo. Então a Lua sempre foi muito importante para tudo isso. Não é isso, Ned? Exatamente. E já fomos na Lua e vamos voltar. Já pisamos na Lua, não pisamos uma vez só, tá? Pisamos várias vezes, tá? 12 seres humanos aí foram os privilegiados até agora de terem pisado na Lua e vamos voltar. Então pode até mandar pergunta aí sobre o Artemis aí, tudo, que temos novidades aí, né, que estão saindo. E até ontem não, nessa madrugada aí, tava até vendo um programa acho que foi no Discovery, dos caras rodando lá principais centros de pesquisa e tudo para explicar e para provar que o ser humano pisou na Lua, porque pisamos sim, tá, galera? Então, inclusive isso que você comentou é muito importante, porque é uma dúvida que as pessoas têm e sempre perguntam, por que a gente só foi na Lua uma vez e não foi só uma vez? Exatamente, fomos algumas vezes, né? Apolo 11, 12, aí a 13 não deu certo, 14, 15, 16 e 17. Aí paramos ali na 17. A Apolo 18 tem um filme maravilhoso. A 18 teve umas rochas lá que atrapalharam a missão. A 18 você pode ver o filme, que é maravilhoso, e ir até a 20, tá? Isso é uma coisa interessante que eu acho que pouca gente sabe. O programa Apolo, originalmente, ele ia até o 20. Parou no 17, por quê? Porque depois do acidente da Apolo 13, eles resolveram cancelar o programa e aí voaram só o que estava feito. Tá? As naves e todas que estavam feitas, voou até 17. E aqui em São Paulo, quem teve a oportunidade de ir lá no Space Adventure, pôde ver a perna, né, da Apolo 20, que não chegou a voar, mas ela existiu porque ela estava pronta ali, mas não tinha o resto da nave, e ela foi aberta aqui em São Paulo. Ela foi lacrada em 1966, lá nos Estados Unidos, e só foi aberta uma vez aqui em São Paulo. Então uma peça histórica ali que estava no Space Adventure aqui. Isso aí. Bora? Bora! Vamos lá. Aleph Martins, ele perguntou por que a Lua da Terra é tão grande e por que temos só uma Lua? Excelente pergunta, hein, cara? Então, para a pergunta dele, tem várias coisas aí, né? Então, lembrando, né, que dos planetas, Mercúrio não tem Lua, Vênus não tem Lua e a Terra é o primeiro objeto a ter Lua. Isso aí já é uma grande questão, né? Por que esses outros objetos não têm Lua? Talvez pela proximidade do Sol e tal. Depois, Marte tem 2 luas, que a gente não sabe, né? Se são meio asteroides capturados e tal. Vai ter uma missão para lá. E a nossa Lua, ela é muito peculiar, né? Ela é muito diferente de todas as outras, porque ela foi formada por um grande impacto, pelo menos é o que diz aí a teoria mais aceita no momento, que ela foi formada por um grande impacto, e ela ficou num tamanho gigantesco, porque a nossa Lua é a maior Lua em tamanho relativo com o planeta. Não é a maior Lua do Sistema Solar, a maior é Ganimedes, mas a nossa é a maior em tamanho relativo do planeta. E isso pode ter sido fundamental para a vida existir aqui na Terra. Por que a gente teve uma Lua só? Assim, porque não dá pra gente saber, né? Pode ser que a gente tenha tido outras luas. Pode ser, na verdade, que a gente tenha tido milhares de luas, de pequenas luas, que foram se aglutinando e criaram essa. E
no momento em que estavam essas coisas se formando, esse objeto principal que se formou na órbita da Terra, ele era tão grande que ele acabou aglutinando todo o resto. Então, uma das linhas de explicar por que a gente tem uma Lua só, é isso que explica também o fato dela ser muito grande. Porque todo o material, para quem não sabe, a teoria é de que um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra, e quando ele bateu na Terra, ele se misturou meio com o manto da Terra e arrancou um pedaço. Esse pedaço que foi arrancado, ele tinha parte dele material da Terra, parte dele material dessa Theia, desse objeto aí. Ele não é que ele arrancou e formou a Lua, vaporizou um monte de pedacinho, esses pedacinhos foram aglutinando aos poucos e formaram a Lua. Então a explicação deve estar por aí, tá? A gente não sabe exatamente, mas deve ser isso. Nem sempre a gente tem só uma Lua. Às vezes um objeto se aproxima, fica orbitando a Terra, e tem algumas épocas, recentemente a gente estava com isso, inclusive, né? Isso. Com outro satélite natural. A gente tem luas que são, digamos assim, provisórias, né? Elas ficam um tempo, a Terra captura algum pequeno asteroide e ele fica na órbita da Terra por alguns anos e depois ele sai. Então isso aí acontece, sim. Tem um superchat aqui do Paulo Henrique, não é sobre a Lua, é indicação, ele mandou 5, chama o Vlad do Área Secreta, acho que rende um programa muito bom, abraço. Nós já conversamos até com ele, né? Já encontramos com ele aqui no estúdio lá uma vez e combinamos com ele é um cara muito gente boa. Temos que ver, eu acho que ele tá nos Estados Unidos agora, tá? De novo, né? Porque ele morava lá, veio pra cá, voltou, mas a gente tem essa vontade sim de conversar com o Vlad, ele mesmo já tinha falado. JP Plauab. JP. O JP. Se houvesse outra Lua do mesmo tamanho, mas exatamente do outro lado, quais seriam os impactos aqui? Terríveis, né, cara? Seriam terríveis, porque a Lua ela tem um impacto muito grande na Terra, um impacto bom até, viu? Porque ela controla as marés, né? E lembrando que maré não é só na água, tá? Tem maré na parte sólida também. O negócio é que na água é mais fácil da gente perceber a maré. Mas hoje com esses GPS aí de altíssima precisão, o pessoal consegue calcular a maré no sólido também, na parte sólida da Terra. Cara, se tivesse uma outra Lua grande igual a Lua do outro lado, vamos supor que elas ficassem sempre orbitando uma oposta à outra, seria uma bagunça a Terra, né? Porque seria uma briga gigantesca ali de maré para um lado, puxando para o outro e seria uma luta da gravidade, né? Seria um negócio muito complicado. Aliás, se brincar, quem mexe aí no Universe Sandbox, que é um joguinho que você dá para simular, se brincar dá para você colocar isso lá e ver o que aconteceria. Muito provavelmente nós não estaríamos aqui. O Renan, ele mandou 10. Serjão e Ned, boa noite, vocês são fera. Serjão, você assistiu Moonfall, a ameaça lunar? Se sim, aquela teoria maluca do filme sobre a Lua existe? Ou é pira do diretor? Abraço e sucesso a vocês. Excelente pergunta, viu, cara? É o seguinte, tudo na vida tem contexto, né? Então, aquele diretor lá é o Emmerich, tá? Pra quem não sabe quem é o Emmerich, ele é o mesmo cara que dirigiu, olha só, Independence Day, O Dia Depois do Amanhã, 2012... Só filmão, hein? Godzilla, tudo foi o Emmerich. De destruição. É só filmão. Mas tudo só filme de destruição, de catástrofe. Mas agora que tem um ponto aqui muito curioso. 2012, o filme que o Emmerich dirigiu, é um filme baseado em uma teoria de conspiração, que era o fim do mundo que ia acontecer lá no calendário maia. Godzilla, pra quem não sabe, cara, Godzilla é baseado numa das teorias de conspiração mais famosas do mundo. Aliás, muito mais famosa que Terra plana, que é da Terra Oca, The Hollow Earth, de que a Terra ela é oca e ali dentro vivem seres e tudo mais que defendem a Terra. Por isso que o Godzilla ele sai para defender quando tem alguma coisa e tal. Quem já viu Godzilla tá ligado no que eu tô falando. Então, Godzilla, baseado em teoria da conspiração. 2012, baseado em teoria da conspiração. Independence Day, nem preciso falar, né? Nos ETs visitando a Terra.
E o Moonfall é baseado numa teoria conspiratória muito maneira também, que existe, tá? Que é que a Lua, no lado oculto da Lua, no lado que a gente não vê, lá teriam seres alienígenas esperando o momento certo de jogar a Lua na Terra para acabar com a vida aqui na Terra e tal e tudo mais. Só que, não vou dar spoiler do Moonfall, né? Porque ele dá uma mudada nessa teoria um pouco, é o que ele faz normalmente também, ele muda um pouquinho as teorias. O próprio 2012, ele fala muito pouco do calendário maia, você pensa que ele vai falar pra caramba, mas ele nem fala tanto assim. E no Moonfall também ele muda um pouco essa teoria, só que ele muda para um negócio muito mais legal, entendeu? Eu achei muito mais legal. A galera da minha casa, que deve estar assistindo aqui agora, deve estar querendo me matar, porque eu levei eles no cinema e eles acharam o filme horrível, entendeu? E assim, o filme não é muito bom mesmo. Mas é porque se você for assistir com esse contexto conspiratório e desse cara, do diretor, aí você sabe o que você vai esperar. Mas assistam, tá? Na verdade, 2012 foi mais comentado, não o filme, mas a teoria em si, nos grupos de família do WhatsApp, porque todo mundo desespera. Exatamente. Ai, e o filme 2012, o nome do filme é baseado numa teoria de conspiração, mas o filme mesmo é baseado em outra, que é quando o Yellowstone vai explodir. Ele é um super vulcão, quando ele explodir vai acabar com a Terra, tal, e não sei o quê. E tem até um podcaster, né? Nem se falava tanto, aliás, se falava sim, mas tem um podcaster lá naquele filme, que é o cara que fica lá na beira do vulcão transmitindo lá, é hoje, vai acabar o mundo, vamos correr. É muito legal. Assistam 2012 também. Aliás, assistam todos, cara. O filme é bom. Roger, se teoricamente ela, a Lua, fez parte da Terra, então ela tem os mesmos elementos químicos que a Terra? Isso aí, cara. Aliás, é uma das maneiras, essa teoria aí, ela ganhou muita força depois que a gente começou a pegar amostras da Lua trazida pelas missões Apollo, pelas missões Luna, né? A União Soviética, ela não pousou o ser humano na Lua, mas ela pousou várias missões que traziam amostras para a Terra. Foi o programa Luna, tá? Teve até a Luna 24 lá que trouxe amostra para a Terra. Quando as amostras chegavam aqui na Terra e o pessoal ia analisar as amostras, eles viam que os isótopos que a gente tem aqui na Terra eram os mesmos isótopos que a gente tinha na Lua. Então, isso fortaleceu muito a ideia. Eram os mesmos num certo nível, mas em determinados níveis eles não eram. Então, o que pode ter acontecido? Então, em cima disso foi bolada toda essa hipótese do grande impacto que a gente chama. O Douglas mandou 10ão. Valeu, Douglas. Serjão, cada vez mais vejo notícias sobre a exploração de recursos naturais na Lua. Se acontecer em larga escala, existe a chance de a órbita lunar ser alterada por causa da diminuição da massa total? Muito bom, cara. Então vamos lá. Quais são os recursos que a gente pode explorar na Lua? Água, que o pessoal tá afim de ir lá, já sabe que tem água na Lua, tem água em vários locais, na verdade, na Lua, e a água é importante por quê? Primeiro, para fazer combustível. Então você tem o hidrogênio e o oxigênio, eles liquefeitos viram combustível de foguete, igual a gente já sabe. Então a Lua vira um posto avançado, um posto Ipiranga no sistema solar. Olha que demais, hein? E o hélio 3, né, que você pode trazer para aquele lance de fusão nuclear e tudo e tal. Só que a água na Lua, ela não é que você vai chegar lá e vai ter um lago, não. A molécula de água, ela tá presa dentro de rochas que são vidros, tá? Vidros lunares. Como que tem vidro na Lua? Na Lua tem muito vidro porque na hora que dá um impacto de um asteroide, ele esquenta aquele terreno tanto, que a rocha vira vidro. Sabe como faz vidro? Vidro você pega areia, leva num alto forno, a altíssima temperatura, e ela vira vidro. E aqui na Terra, tem muita gente que mora em cidade de praia, que às vezes está andando na areia assim e vê um pedaço de vidro do nada. Sabe o que é aquilo? É quando pega um raio. O raio ele esquenta aquele pedacinho de areia tão rapidamente que aquilo ali vira vidro. Então, na Lua, a molécula de água está presa dentro das rochinhas vítreas que a gente chama. Agora, mudar a órbita, cara, nós não vamos explorar a Lua a esse ponto não, tá? De
e tirar tanta massa dela e mudar a órbita dela. Então isso aí pode ficar tranquilo, isso ainda vai demorar também. Pô, a pergunta que eu esqueci de fazer no início, do Andrezeira. Ah, Andrezeira. Andrezeira mandou um superchat ontem, eu não tinha entendido muito bem a pergunta, e hoje ele me mandou lá no Twitter e tal, e eu pedi para ele me mandar que a gente ia responder aqui. Então, aí ele comenta, era isso que eu queria perguntar, Sérgio. Na verdade, queria ouvir o Sérgio explicar sobre redshift. Uma dúvida minha, é porque essa diferença de 9 bilhões de anos-luz em 2018 para 12,9 agora? E o James Webb, ouvi que ele daria um ganho de 200 mil de anos-luz na nossa visão. Isso aí. E depois disso, se o universo tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, então quer dizer que algumas coisas nunca vamos ver? Já se afastaram mais do que a velocidade da luz pode chegar? Se lançássemos um telescópio também na velocidade da luz para ir encontrando isso? Muito bom. A pergunta do Andrezeira, galera, ela é muito complicada. Só fazer um parênteses aqui na Lua, então. Ele está falando de ontem da descoberta do Hubble, tá? Da estrela mais distante. Ô, Mulambo, coloca aí, cara. Entra aí num site chamado assim, ó, hubblesite.org. Deixa eu ver se aí tem. Para mostrar para vocês. Ele está falando da descoberta do... Isso, joga aqui na tela. Desce aí um pouquinho. Entra aí nesse news aí, ó. Essa bolinha news. Isso, aí vai ter a primeira aí. Isso aí, essa primeira aqui, ó. Isso. Entra aqui. Aí, pronto. Beleza. Aqui tá bom. Essa imagenzona aqui tá legal. Então é o seguinte, ó. Isso aqui é a estrela que o Hubble descobriu. Esse pontinho aqui, ó, galera. Isso aqui é a estrela mais distante que a gente já observou no universo, que tá a 12,9. É sobre isso que o Andrezeira tá falando. O Hubble, em 2018, ele observou uma estrela a 9 bilhões de anos-luz de distância. E agora ele quebrou o próprio recorde observando essa a 12,9. Então a primeira parte da pergunta dele é, como, né, que aconteceu isso? Cara, como que aconteceu isso? Porque tudo isso, você está vendo esse arco vermelho aqui, ó? Esse arco vermelho é um efeito que a gente conhece como lente gravitacional. Então tem uma galera que fica ali observando essas lentes gravitacionais, que é quando você tem uma grande massa entre um objeto muito longe e a gente, que distorce tudo. Mas além de distorcer, ela amplia as coisas que estão muito longe. Então naquela época, lá em 2018, era uma base de dados, era métodos de análise diferentes de agora. Então agora teve uma evolução, por isso que a gente conseguiu descobrir essa que está a 12,9. Está a 12,9 bilhões de anos, mas o astrônomo ele não gosta dessa medida. O astrônomo mede tudo em redshift. Redshift é desvio para o vermelho. O que é isso? Esses 12,9 bilhões de anos, vou tentar explicar que isso é complicado pra caramba, hein? Presta atenção, hein? Ó, 12,9 bilhões de anos, mas o universo ele não está parado, ele está se expandindo. Então esse 12,9 não é 12,9, é 12,9 mais um tanto que é a expansão acelerada do universo. E isso o astrônomo chama de redshift, é o desvio para o vermelho. Por isso que a estrela, ó, tá vendo que ela tá vermelhinha aqui? Porque ela está deslocando muito para o vermelho, tá? Em redshift, essa estrela está a 6,2, é o redshift dela, é uma medida. Se você pega esse 6, olha só isso que demais agora. Se você pega esse 6,2 e transforma ele em bilhões de anos, vai dar 29 bilhões de anos. Aí você vai falar, ué, mas o universo só tem 13,7, como que a estrela está a 29? Porque ela está considerando essa expansão do universo, beleza? Então isso que é o redshift, por isso. E aí ele falou que se a gente jogasse um telescópio na velocidade da luz, a gente conseguiria meio que evitar isso e tal. O negócio que a gente conseguiria evitar daqui para frente, né? Mas quando o telescópio chegasse lá perto. Mas o telescópio também ia estar influenciado pela expansão do universo. Então, na verdade, não ia mudar tanto relativamente, tá? É isso aí. Valeu, Andrezeira. E, aliás, uma descoberta sensacional do Hubble. E um cara hoje escreveu, falou assim, que descoberta legal, nada. Isso aí não quer dizer nada. Como não quer dizer nada, cara?
Eu achei incrível e tem gente reclamando. Tem gente reclamando. Pra Como você ver que como pode, que é, né? né? Internet não é fácil, não. Não dá pra agradar o pessoal. Não dá. Rafael Soares mandou 10ão, moro em Roraima, comecei a seguir o canal tem 40 dias e graças a vocês comprei um telescópio 70 azimutal Celestron. Setentinha. É, Opa, um setentinha. legal. Tem alguma diferença do céu aqui dessa região, da linha do Equador, para outras regiões do Brasil? Muita diferença, cara. Muita diferença. Aliás, o céu em latitude, tá, galera? Ele muda. Ele vai mudando. Então, durante o ano, as constelações que você vê numa determinada latitude são diferentes do que você vê em outra. E ele tá em Roraima. Roraima é lá em cima, né? Na linha do Equador, né? É isso. Então, cara, você vai ter um céu aí bem diferenciado, viu? Bem legal. As coisas vai girar meio perto do horizonte, entendeu? Porque o polo celeste sul, seu, aí em Roraima, ele vai estar praticamente em cima do horizonte. De um lado e do outro, quem que vai estar? O polo celeste norte, é onde aí buga a cabeça dos nossos amigos lá. Mas, cara, seu céu aí é maravilhoso, cara. É maravilhoso, é diferente e aproveite, cara. É isso que eu pensei. Aproveita esse céu porque realmente é maravilhoso. E você não deve ter tanta cidade aí, não deve ter tanta poluição luminosa ainda, então aproveita seu setentinha, que você vai fazer coisa pra caramba. E deve ter um sol bom também. Estude o sol, cara. Não olhe pro sol, projete o sol na parede, tá? Você, como que ele chama, Ned? Rafael Soares. Rafael Soares, pega o seu setentinha, tá com muita mancha solar esses dias. Amanhã, se tiver sol aí, ó, pegue o telescópio, aponta ele pro sol e joga o sol numa parede. Não olha, tá? Não olhe nunca. Joga o sol numa parede, você vai ver um monte de mancha. E aí você faz aquilo que o Ednilson falou, pega um papel, coloca ali, ó, e desenha, cara. Você vai começar um trabalho muito maneiro em astronomia. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, mas eu já vou juntar com ela várias outras perguntas que fizeram sobre isso. Que foi repetida. Perguntaram se é verdade que a Lua está se afastando da Terra. E a pergunta aqui do Tiago, em quanto tempo o distanciamento da Lua vai afetar os humanos? Muito bem. Então a Lua, sim, ela está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano, tá? Como que a gente mede isso? Porque existem observatórios no mundo inteiro aí espalhados que fazem medidas sistemáticas da distância entre a Terra e a Lua, tirando aquele laser, jogando na plaquinha que os astronautas deixaram lá e recebendo sinal de volta. Quem já viu lá o Big Bang Theory sabe o que eu tô falando. 3,8 centímetros por ano. Se você fizer essa conta, cara, esse valor para a Lua se afastar da gente, não ter mais efeito e tal, e dar um problema na Terra, vai dar mais do que 5 bilhões de anos. E o que acontece? Daqui a 5 bilhões de anos, eu tenho uma notícia muito triste para todos vocês. Não estaremos mais aqui. Então não vai afetar os humanos. Não vai ter problema nenhum, tá? Então espero que vocês não tirem o sono de vocês. Daqui a 5 bilhões de anos não estaremos mais por aqui. Não, e também a gente vai colidir com Andrômeda, tanta coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer até lá. Só que a gente não vai ver nada disso. O Marcelo, ele mandou 5. Sérgio, qual é a possibilidade dos tardígrados que a sonda levou para a Lua mudar alguma coisa lá? Você tá aí na teoria da conspiração, né? Para quem não sabe, né, uma sonda israelense, né? A Bereshit. Eu chorei, tadinha. A Bereshit, Israel fez uma sonda para pousar na Lua, chamada Bereshit, só que ela não pousou, ela se espatifou lá na Lua. E depois disso veio a notícia de que essa sonda levou, pregada no negócio lá, milhares, né, de tardígrados, que é o urso d'água, né, que o pessoal chama, né? Se você não conhece por esse nome, pelo outro você vai conhecer, que é aquele animal extremófilo que aguenta viver sob intenso calor, frio, radiação. Ele não precisa comer durante tal, ele reduz o seu metabolismo ao máximo e tal. São os queridinhos dos astrobiólogos, né? Exatamente, os astrobiólogos adoram muito os tardígrados e tal. Então, tem esse bando de tardígrados lá na Lua. Agora,
O que ele vai mudar na Lua? Não, eles não vão mudar nada na Lua, não. Eles deve ter tudo morto, né? Já começa, não é possível que eles sobreviveram. Será que eles sobreviveram? Agora, fica aí um excelente... Aí, cadê o Emerix? Emerix, se você estiver ouvindo a gente, fica aí, ó, próximo roteiro do seu filme. Você que gosta de fazer um filme com uma pegada aí conspiratória, fica aí, ó, os Tartígrados revoltados na Lua. Como é o nome daquele teu aluno que tá fazendo uma contagem de crateras? Ixi, tem um aluno, né? Tem um aluno que tá fazendo contagem de cratera. Tem uma pergunta aqui sobre crateras. O Marcelo, ele pergunta, qual a cratera mais profunda da Lua? Aí, cara. Aí sim. Pesquisa aí, Mulambo. Pesquisa aí, Mulambo. Vamos ver se o Google responde essa. Vamos ver se o MIT... vamos ver se a inteligência do MIT responde. Coloca aí. A cratera mais profunda da Lua. O que ele falou? Não pode ser. A cratera Aitik? Ah, não, de diâmetro. Quanto? 13? É, a mais profunda do nosso sistema planetário. Ah, então é isso. Então mas é porque ela é uma bacia, né? Na verdade. É a bacia Aitken do Polo Sul, que a gente chama. Ah, então tá aí. Wesley Campos mandou 2. Qual telescópio indicam para observar a Lua e planetas? Cara, a gente sempre indica bem. Assim, essa pergunta sua, ela é muito jogada assim, né? Depende. Depende de vários fatores. Eu não sei se você tem uma experiência ou não. Vou considerar que você não tenha nenhuma. A gente indica que o nosso 60 ou 70, entendeu? São telescópios numa faixa de preço acessível, tá? E que você vai fazer belíssimos trabalhos com a Lua, com o Sol, igual eu falei, com estrelas duplas, com planetas. Então, fica aí essa dica. Agora, se você é um nível a mais, né, de conhecimento, outro dia foi até engraçado, um cara me perguntou isso, eu respondi o 70 e falei, não, cara, mas esse aí eu já tive. Eu quero um passo à frente. É esse que é o negócio, entendeu? Então, mas se você tiver um passo à frente, aí já pode partir para um refletor, um 114, 127, e aí indo embora, cara. Eu gosto mais da dica, depende do quanto você quer gastar. Por quê? Assim, se você tem condições de comprar já um melhor, eu acho que já vai logo no melhor e você vai aprendendo. Entendeu? Pode ser também. Essa dica sempre lembrando, né, que observe no telescópio primeiro, cara, tá? Porque a gente tá ligado, né? O Dias pergunta, por que os humanos não voltaram para a Lua? Será que nós esquecemos como vai para a Lua? Esquecemos o caminho? Naquela época, com tão pouco recurso... Com a calculadora de bolso a gente foi, né? Por que agora com tudo a gente não foi mais, né? Por que não voltamos? Só pegar uma passagem rapidinho, vai ali no aeroporto e... É só entrar aí, pega aí e vai. Então, cara, essa talvez seja uma das perguntas mais feitas aí da história da humanidade, eu acho, viu? Você somar aí da década de 60 para cá, pelo menos tá no top 3, viu? Por que nós não voltamos? Então você tem que entender por que nós fomos primeiro, né? O ser humano foi para a Lua, não tinha objetivo científico nenhum, nem nada disso. Era só para mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Os Estados Unidos foi lá e falou, ganhamos, chegamos na Lua. Tanto que Apolo 12, a própria Apolo 13, ninguém mais nem queria ver o lançamento. Já acabou, ganhamos, cara, não precisa mais disso. 14, 15, esse negócio foi, entendeu? Não tinha mais audiência, não tinha nada, porque o objetivo era ganhar. Então, beleza. Passado isso, começaram as sondas a estudar a Lua e tal. Naquela época a gente não tinha nem ideia de que podia ter água na Lua, podia ter hélio 3 na Lua, essas coisas todas. Depois, com o tempo, as sondas e tudo mais, e uma sonda que foi importantíssima para isso foi a indiana, Chandrayaan, nós descobrimos que na Lua tem água. Caramba, se tem água na Lua, aquilo lá que eu falei, a gente tem combustível na Lua. E muita água, né? E muita água, tem muita água. Então o que acontece? Por que isso? Primeiro, da Lua é mais fácil você lançar um foguete, porque a gravidade é menor, não tem atmosfera. E se você tem o combustível lá, quer dizer que você não precisa levar daqui da Terra. Então você pode levar uma nave desmontada para a Lua, montar ela lá e lançar ela de lá. Então aí surgiu o interesse agora
comercial na Lua, que não era nada que tinha antigamente. Antigamente não tinha interesse nenhum. Os caras sentavam naquele foguete com mais de 90% de chance de morrer, e foi até legal que esse programa entrevistaram o Buzz Aldrin e ele falou de novo isso. Me falaram que eu tinha 95% de chance de morrer e eu falei que eu ia, mesmo assim, mesmo que fosse 100%. Os caras eram malucos e tal. Hoje, cara, não pode ser assim. Então nós estamos vendo aí o cuidado que se tem para fazer um foguete, testar, retestar, testar de novo, e atrasa, e é grana, e você justificar pro Congresso da grana, quando você tá no meio de uma guerra fria, fala, cara, nós temos que ser melhor que os outros ali. Aí é muita grana que vai, é um caminhão de dinheiro sem dó. Agora, pra você justificar, cara, tem uma água ali na Lua, o cara fala, cara, mas tem água aqui na Terra, cara, fica aí lá na Lua pegar água, entendeu? Então é muito mais difícil a liberação de verba e tudo, tá? Assim, basicamente essas coisas aí. Essa questão dos astronautas, uma coisa que eu acho incrível, inclusive super indico, quem não assistiu aquela série Os Eleitos, gente, é muito boa, é incrível aquela série. Exatamente, é muito boa mesmo. Bruno Soares mandou 5, Sacane, a viagem do Armstrong foi cinematográfica? Manda um salve para João Vitor, Rio de Janeiro. Salve aí, João Vitor, Bruno Soares, não é o Bruno não, né? Não, né? Não é o nosso Bruno, senão eu já ia... Brunão, passa no RH. Não, mas não é aquele outro Bruno também não, né, que ele conhece, não, tá bom. Cara, não foi cinematográfica não, cara, esquece. Aliás, vocês sabem por que falam tanto esse negócio cinematográfico? Tem 2 motivos, né? Não sei se vocês sabem, né? Um é o nosso queridíssimo Stanley Kubrick, né? E a outra é o seguinte, cara. Na época que a gente foi pra Lua, lá na década de 60, você não tinha computador, que é onde você podia fazer a simulação da navezinha chegando. Você sabe como eles mostraram pro público que a gente ia pra Lua? Eles encenaram tudo num estúdio. E aí eles mostraram ali os caras vestidos de astronauta, vai ser assim que ele vai descer, vai ser assim que ele vai fazer e tudo. E esse negócio ficou aí na cultura para todo sempre. Outro Bruno. Caramba, hein? Tem Bruno, hein? Poderia de alguma forma mudar a rotação da Lua para nós vermos as 2 faces e não somente uma? Não tem, né, cara? Isso aí é uma coisa muito legal, né? A Lua, para quem não sabe, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Mas a Lua tem rotação, tá? A Lua gira. O negócio da Lua é o seguinte, ó. Aqui tá a Terra e aqui tá a Lua. À medida que a Lua vai girando, ela vai girando junto com a Terra. Então, o período de rotação da Lua é exatamente igual ao período de translação dela ao redor da Terra, que são 28 dias. Então ela demora 28 dias para dar a volta em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta em torno da Terra. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lado que sempre, né? Mas, cara, mudar a rotação de um objeto, isso aí é muito legal porque tem uns caras malucos aí que já falaram assim, vamos tirar a Lua da órbita e tal. Não mexa, cara, num sistema natural que tá equilibrado. Porque você não sabe a consequência que isso vai dar. Então vamos supor, vamos instalar uns foguetes aqui na Lua e mudar a rotação dela. Você não sabe o que isso pode causar. Pode causar problemas assim terríveis até para nossa existência. Tá? Daniele Tobias mandou 27,90. 27, tamo junto aí. Sérgio, por que os americanos são chamados de astronautas e os russos de cosmonautas? Aí já que tá o Júnior que quer responder melhor essa, né? Mas o cosmonauta é o seguinte, lá na Rússia, ou na União Soviética, né? Quando o cara terminava o curso lá, né? Para ir para o espaço, ele era formado como engenheiro cosmonauta. Porque aí é uma maneira como os países chamam o espaço, né? Então, os Estados Unidos é o cara que vai viajar pelos astros. No caso da Rússia é o cara que viaja pelo cosmos, mas aí é o jeito que eles chamam. Tanto que a agência espacial russa chama-se Roscosmos. E na China é taikonauta. Por quê? Porque a palavrinha taikon em chinês quer dizer espaço.
Então é o cara que viaja pelo espaço também. Aí é uma coisa da nomenclatura ali de cada país mesmo, tá? Mas é tudo a mesma coisa. E aí, como que seria o brasileiro, hein? Mandem aí sugestões. Ti Santos, existe alguma chance de achar vida microbiana na Lua? E aí, hein? E O aí? que você acha, Ned? Não. Eu acho que não tem chance nenhuma, tá? Porque a Lua ela não tem atmosfera. Essa A água. radiação A radiação é direto ali, exatamente. Essa água aí que a gente falou, ou ela está presa, é a molécula de água presa na rocha, ou é água congelada em determinados pontos. Mas existem pessoas que a Lua não foi sempre assim, né? Então, existem algumas teorias que indicam que a Lua pode ter sido habitável lá no passado. Ser habitável não quer dizer que teve vida, mas se ela foi habitável, pode ser que ela pode ter tido algum tipo de vida. E aí teria que a gente explorar a Lua de maneira mais, né, contundente assim, para tentar ver se a gente encontra algum tipo de fóssil. Eu acho muito complicado, muito difícil, tá? Mas existe essa linha aí de pensamento. Davi de Souza mandou 10ão. 10ão, valeu, Davi. Se uma mudança no campo magnético da Terra pode, entre aspas, zoar os nossos equipamentos elétricos e eletrônicos, como as sondas funcionam em Marte, já que seu campo magnético já é, entre aspas, zoado? Muito boa pergunta. Então, é aquele negócio que a gente fala, né? A missão, ela é preparada para cada objeto. Então, assim, em Marte, não é que o campo magnético é zoado, simplesmente não tem campo magnético. Então, para a sonda tá tranquilo. Agora, Júpiter, como que a Juno funciona em Júpiter? Aí, vamos lembrar, aí o Conrado teve aqui, é um cara especialista em Júpiter e na própria Juno, e ele falou pra gente, né? E isso a gente sabe, se você pegar ali o negócio da Juno, você vai ver, ela tem o maior escudo, o mais espesso escudo protetor contra a radiação que já foi feito. Aliás, uma boa parte da Juno é simplesmente escudo protetor. Não tem equipamento, não tem nada. Por quê? Porque o campo magnético de Júpiter é muito forte e ela passa muito perto. E depois ela vai para muito longe. Por que que ela faz isso? Para dar uma relaxada magnética, vamos dizer assim. Entendeu? Meio que para desmagnetizar e depois voltar. Então, essas sondas, tudo são preparadas para isso. Para tempestades solares intensas, são preparadas também. Então, quando você manda para um objeto que não tem campo magnético, é o caso de Marte, que não tem mais, é mais tranquilo, né? Só que ele está exposto à radiação toda do Sol. Então, você prepara a sonda para aquilo, tá? A Ana perguntou, quem deu o nome de Lua? Nossa, isso aí é um negócio complicado, né, Ned? Porque o nome realmente não é Lua. Lua seria uma designação para satélite natural, né? Na verdade, o nome do nosso satélite natural é Selene. Isso aí. Só que meio que não pegou. E tal. Isso aí, na verdade, sua pergunta ela é muito interessante, porque tem toda uma discussão até na União Astronômica Internacional, e é um negócio até que a NED pega no pé da galera. Não pega muito não, mas a NED pega no pé da galera. Por exemplo... As luas de Júpiter. Como as luas assim? de Júpiter, exatamente. Só existe uma lua, nossa. Só existe uma lua. Mas se você pega no inglês, isso aí é engraçado pra caramba. O cara escreve moon, que é lua, e moon, que é a nossa lua. Qual que é a diferença? Uma ele coloca maiúsculo, que é a nossa, e nas outras ele coloca minúsculo, tá? Agora, esse negócio de nomenclatura, já que você perguntou... Sérgio, inclusive esse negócio de pegar no pé, deixa eu mandar um recadinho pra vocês. Tô lendo aqui, um monte de gente escreveu lua com L minúsculo, tá? É maiúsculo. A nossa é L maiúsculo. É isso mesmo. E agora esse negócio de nomenclatura, quem decide tudo isso é a União Astronômica Internacional, tá? Então, Selene é a deusa, tanto que quem estuda a Lua é selenógrafo, e a ciência que estuda a Lua é a selenografia, tá? E a sonda japonesa chamava Selene também, Kaguya, né, em japonês, que é Selene, que é a deusa aí.
Mas esse negócio de nomenclatura, se você entrar no site da União Astronômica Internacional, tem toda uma discussão sobre esse negócio de lua lá, porque realmente dá um problema. Ezequiel, Serjão, qual outro material fora hélio 3 que só tem na Lua? Que só tem na Lua? Então, tem essas rochas aí, aquelas rochas meio esverdeadas, né, que o pessoal chama, né, aquele meio gel, né? Só tem na Lua também, aqui na Terra não tem, por conta da radiação intensa ali. O regolito, né, aquele pó, o solo da Lua, ele é como se fosse um talco, tá? Por isso que a gente via nas botas, né, os astronautas eles vinham e eles reclamavam muito que o negócio ficava grudado neles. É a mesma coisa se estivesse pisando num negócio cheio de talco. Então é um material diferente, né? O material, embora a composição química, os elementos químicos sejam os mesmos, a combinação deles ali fica diferente por conta da radiação, de não ter atmosfera, da gravidade ser mais baixa e tudo isso. Então, assim, o hélio 3 tem vários outros, tá? Mas o que importa é o seguinte: o hélio 3 é o que tem um interesse, né? Um interesse grande em se explorar. Mas tem outros, aquela rocha esverdeada lá, é difícil de ter aqui na Terra. O gel lunar, né, que o pessoal chama também, é um outro tipo de rocha que não tem, que é um vidro meio escorrido por conta dos impactos. Por aí vai. Alisson Medeiros mandou 5. Valeu, Alisson. Serjão, o ser humano será um dia capaz de criar vida? Se sim, seríamos nós, minúsculo Deus, com letra minúscula, Criador? O que seria um paradoxo com Deus, letra maiúscula, Criador? Mas como assim o ser humano cria a vida? Não entendi. A gente não cria vida, não? Em laboratório e tal? Cria, não? As vidas, não cria de vez em quando? Cria. Não, o pessoal cria, ué. Não entendi sua pergunta, cara. Já criamos até uma ovelha. Aí, ó, com a Dolly, né? A Dolly. O pessoal aí não vai lembrar, o pessoal deve ser novo, não lembra da Dolly, né? Cara, mas não entendi não, assim, se a gente criar a vida, aliás, veja aí, como chamava a novela? Como chamava a novela, Ned? A novela lá, meu, como chamava, Mulão? A Globo, na época da ovelha Dolly, fez uma novela, o clone, gente. O clone, fez um clone. O clone. Na verdade, eu acho que você viu o clone, cara, porque ela acha que tem essa discussão aí, entendeu? Se eu não me engano, essa novela tá reprisando agora. Ah, é? É, aí, eu acho que é por isso. Então veja o clone, porque tem essa discussão lá do médico lá, ele buga a cabeça dele por conta disso, entendeu? Ele fica meio numa coisa ali, poxa, mas agora eu virei Deus porque eu criei, e Deus, o que vira Deus nessa história toda, tá? Então, assim, realmente é um negócio a se pensar, né? Pra quem acredita em Deus. Rafael Lara mandou $6,99 canadense. 6,99. Chama o Marcos Eberlin. Ele tem uma visão científica diferente de tudo que vocês já discutiram. Um debate seria demais. O Eberlin, né? Pode ser, vamos ver. Sidney Cavalcante mandou 10. É verdade que a Apollo 12 provocou um teste de impacto que fez a Lua reverberar como um sino por horas? Isso aí. Isso aí, qual que é essa história do sino, né? Muita gente fala esse negócio da Lua vibra como um sino, né, cara? Mas isso aí é por conta da estrutura interna dela, que é diferente da Terra. Então, quando você bate, sim, eles fazem esses experimentos, né? Fizeram, né, esses experimentos muito na Lua, de jogar coisa, de deixar coisa cair, de propósito mesmo, para ver. Porque quando a missão Apollo foi para lá, uma das coisas foi levar sismógrafos, para ver se a Lua tinha alguma atividade. Isso a partir da 12. A 11 mesmo era só pisar e fim de papo, né? A partir da 12 começaram a levar algumas coisas mais interessantes e tal. E eles viram com isso que a Lua, o interior da Lua, ele é diferente da Terra, a estrutura. E isso faz, quando você bate alguma coisa na Lua, ela fica vibrando por muito tempo. Então o pessoal chama esse lance da Lua ser igual a um sino. Sino de igreja, o cara vai lá e dá um tapa, um bate no sino, o sino vai ficar vibrando por muito tempo. A não ser que você venha e tranque ele, segure ele para de vibrar. Que aqui na Terra é o que acontece, né? A gente tem muita camada, muita coisa, muita diferença, então as ondas elas vão atenuando à medida que elas vão se aprofundando. E na Lua não,
fica vibrando por mais tempo. Então é isso aí que aconteceu. E a missão Apollo foi muito importante nesse ponto, porque foi assim e só assim que a gente entendeu como que a Lua era formada. Edu, a região de Mare Crisium é um dos locais com possibilidade de possuir água? Boa pergunta, cara. Teve um congresso agora há pouco tempo, 3 semanas atrás, eu participei desse congresso sobre ciência planetária e lunar. Legal pra caramba. E uma sessão foi só sobre água na Lua. E uma das apresentações foi a presença de água nos mares lunares, tá? Aliás, eu fiz até vídeo no meu canal mostrando a apresentação dessa galera lá. Que tem sim muita água nos mares. O que são os mares da Lua? Os mares da Lua são derramamentos vulcânicos, grandes derramamentos de basalto, que a gente chama, que é um tipo de rocha. A mesma coisa já aconteceu aqui na Terra. E a gente pega a rocha, quando o vulcão está em erupção, a gente vai lá e pega a rocha, e dentro daquela rocha ali tem água, tá? E aí o pessoal pensou, será que na Lua não vai ter? E eles chegaram à conclusão que tem sim. Então os mares da Lua podem ter muita água sim, tá? Daniel Castor mandou 5. 5, valeu. Ned Sérgio, tragam Felipe do Universo Narrado. O cara tá fazendo doutorado em astronomia, teoria da relatividade e pensa muito fora da caixa. Vamos falar com ele. Eu vejo os vídeos dele, é legal. O Carlos, ele fez uma pergunta, ele deu até uma risada, mas é uma pergunta legal, tá, Carlos? É possível que uma lua tenha lua. Uma lua? É o Moon, né, que o pessoal chama, né? Já teve essa discussão, né? De uma lua ter lua. Pode ser, né? Mas aí, porque você pode ter um objeto que fique orbitando a lua, né? E juntos os dois orbitam a Terra, por exemplo, tá? Então, existe isso. A gente não conhece nenhum, mas em inglês o pessoal chama Moon, entendeu? Que é lua de lua, como se fosse isso, tá? E já fizeram algumas simulações, simulando, eles chegaram à conclusão que poderia ter algo desse tipo. E as simulações são muito importantes, elas são baseadas em estudos, tá? Só que ainda não foi detectado. Murilo Alves, ele mandou 5. Valeu, já Murilo. Assistiram Não Olhe Para Cima na Netflix? Sim, senhor. Tu viu que não ganhou nada? Não ganhou nada, ainda bem. Bem feito. Quando eu vi que não ganhou nada, eu pensei assim, eu avisei. Nós vimos Não Olhe Pra Cima, cara, mas não sei o que tem a ver com a lua, né? Mas tudo bem. Cara, Não Olhe Pra Cima, nós já falamos, né, cara? Eu prefiro muito mais Moonfall, por exemplo, do que Não Olhe Pra Cima. De novo, né? Quem esteve aqui e conversou bastante sobre Não Olhe Pra Cima foi o Nick, né? Sim. Porque é aquele negócio de contexto, cara. Você tem que... Não, foi o Studart. Foi o Studart. Que ele falou quem que era o diretor. Sim. Porque você tem que saber, cara. É esse negócio, entendeu? Você vai ver o Moonfall, você vê que é o Emmerich que fez. Então você, já sei, cara, que vai ser teoria da conspiração na veia. Entendeu? Porque o cara gosta disso. Gosta, entendeu? O do Não Olhe Pra Cima, se você vai ver sabendo quem dirigiu, não foi o meu caso, que eu não sabia nem quem que era, nem o que o cara tinha feito, mas quem conhece falava, cara, eu já sei o tipo de humor que o cara vai fazer e as sacadas que ele vai ter, e aí o cara, você acaba vendo o filme com outro olhar. Pode ser chato isso pra caramba? Pode, mas ajuda nesse debate aí. Não Olhe Pra Cima, cara. Cara, eu achei, sei lá, eu não achei legal, eu não gostei, pra falar a verdade, não gostei, mas o pessoal aí aclamou e tal. Eu também não gostei. Então. E, assim, eles tinham uma narrativa muito boa, uma história pra criar um filme muito bom, mas fazer o quê? Prefiro... O que era pra ser cômico não foi. Literalmente é isso. Era pra ser um filme engraçado e acabou não sendo. Acabou não sendo. Aquele final ali é um negócio ridículo, cara, entendeu? Nossa, um negócio ridículo aquele final. O pessoal chegando... Pode dar spoiler, né? O pessoal chega lá no planeta, a mulher lá é comida por aquele bicho, nada a ver. Os negócios nada a ver mesmo. Prefiro muito mais Impacto Profundo, Armagedon. Moisés, a Lua poderia ser destruída alguma hora pelo efeito de maré?
Pelo efeito de maré, não, cara. O que existe entre objetos é um negócio chamado limite de Roche, tá? Limite de Roche é o seguinte: cada objeto, você calcula a massa daquele objeto, a força gravitacional dele, existe uma distância que você chega desse objeto e que o objeto que chegar a essa distância é totalmente destruído. Isso aí chama-se limite de Roche. No caso da Lua e da Terra, seria chocando só, tá? Porque a Lua é muito grande. Mas, por exemplo, Marte... Olha que coisa interessante, né? Marte tem 2 satélites e Marte pode ter um ciclo de anéis que dura aí milhares de anos. Só que, como diz um amigo meu, nós nunca estamos no dia anterior do negócio, tá? Mas o que acontece? Os satélites vão se aproximando de Marte, chega nesse limite de Roche, eles são destruídos e viram um anel ao redor dele. Passa o tempo, essas rochas começam a se aglutinar de novo e forma uma luazinha. Aí ela se afasta, depois ela começa a voltar e é destruída de novo. Então já tem estudos mostrando isso. A nossa, pelo fato dela ser muito grande, o limite de Roche é batendo na própria Terra, tá? Rafael Liberato mandou vintão. Boa noite, Sérgio e Ned. Vocês acreditam na tese de que a Lua surgiu da colisão entre a Terra e outro planeta? Quais são as evidências que dão base a essa tese? Colisões interplanetárias são comuns no universo? Excelente pergunta. Eu sou sim. Eu sou acho que deve ter sido isso, tá? Foi com um objeto do tamanho de Marte, na verdade, chamado Theia. E hoje não é comum. Hoje não é comum. Mas na época em que isso aconteceu, colisões entre objetos aqui no Sistema Solar eram muito comuns. Muito comuns mesmo. Quais são as evidências que a gente tem para isso? Vamos lá. O fato da Lua ser grande é uma evidência. O fato da distância que a Lua está da Terra é um outro fato. O próprio fato dela ter a rotação travada é outro. Os elementos químicos, isótopos de vários elementos que são iguais. Presença de voláteis também, igual aqui na Terra, na Lua, água e outros voláteis também. Então você tem uma série de evidências que levam a gente a crer que foi isso. Só que pode ser que não tenha sido uma colisão só, tá? Pode ser que tenham sido várias colisões, mais de 2, múltiplas colisões para acabar acontecendo isso. Então é um tema em aberto ainda dentro da astronomia planetária que a gente chama, mas tudo indica que foi isso, porque as outras ideias que tem sobre a formação da Lua, o pessoal, é engraçado, é até legal, o pessoal faz tipo uma tabelinha assim e vai ranqueando. Então a que acaba marcando mais ponto é essa. Ela não é perfeita, tá? Ela não é perfeita, mas ela é que tem mais evidências pra gente poder ir atrás. Então aí, para quem não tá ligado, né, a Lua tem um raio aí de 1.738 quilômetros, né? A Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar, porém é o maior satélite em proporção ao seu planeta. Todos os outros satélites são muito pequenos. Tá? E a área superficial da Lua é um décimo da área da Terra. O seu volume é 2% do volume da Terra, ou seja, ela é muito pequena, né, relacionada com a Terra, porém ela é a maior lua que a gente tem proporcional, beleza? Aí tem um negócio muito interessante aqui, que é o seguinte, o pessoal não entende muito isso, e isso causa muita confusão, tá? O momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto, tá? E isso foi a primeira vez que sugeriu a ideia de que a Lua se formou por um grande impacto com a Terra. Porque imagina que estava a Terra lá, veio um grande objeto, bateu na Terra, isso aí tudo alterou, né, o momento angular e aumentou. O momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto. Isso, para quem não sabe, foi a primeira pista para dizer que a formação da Lua foi por meio de um impacto. Então tá aí uma informação muito legal. E a origem da Lua, né, que a gente sempre fala que foi por impacto,
a gente não sabe, né, certinho se foi assim. Existem hipóteses, tá, pessoal? Existem hipóteses. E aí é assim que é outra coisa também que a galera não entende, tá? É assim que funciona a ciência, tá? A ciência, anote essa frase que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Anotem. A ciência não está atrás da verdade, tá? Ela quer explicar os fenômenos naturais da melhor forma possível, usando um melhor conjunto de evidências que a gente tem. É assim que funciona a ciência, tá bom? Então, o que acontece? O pessoal vai atrás de evidências para bolar essas hipóteses todas sobre a formação da Lua. Então, a origem da Lua foi a primeira grande questão aí que a gente teve, né? A origem do sistema solar, da Lua e tudo mais. Então, olha só que legal. Vou passar aqui para vocês algumas ideias sobre a origem da Lua. Uma das primeiras dela foi pelo meio da coacreção, que chama. Ou seja, a Lua seria um mundo irmão da Terra. Então, quando teve a formação dos planetas, formou a Terra e junto com a Terra formou a Lua. Então, os dois formaram ali ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de coacreção, tá? E aí, para cada hipótese que você bola, você tem que colocar os pontos a favor e os pontos contra, tá bom? Os pontos a favor e os pontos contra. Então, qual seria o ponto a favor da coacreção? Bem, a coacreção é uma acreção de matéria, ou seja, um objeto crescer a partir de pequenas aglomeraçõezinhas de materiais menores, é uma coisa que a gente sabe que acontece na origem do sistema solar. Mas existem pontos que são contras. Por exemplo, por que a Lua tem tanto ferro da mesma maneira que a Terra tem ferro? Então a Lua tem muito ferro. Essa coacreção já não explicaria isso. Por que não a gente não encontra, né? Se a Lua se formou por coacreção, por que só a nossa Lua é muito grande? Por que a gente não tem Lua em Marte, que é grande, e por que Vênus não tem Lua também? Porque se fosse por coacreção, teria que ter tido Lua em todos esses outros planetas, e a gente não tem. Então, começa a surgir. Depois você vai ver que legal que eu faço aqui, que a gente faz uma tabelinha do que são pontos a favor e do que são pontos contra cada ideia, tá? Segunda ideia da origem da Lua, que a Lua foi um objeto capturado. Olha só que interessante. Então, a Lua já existia em algum ponto no sistema solar, a Terra tinha se formado em algum ponto no sistema solar, e quando a Lua passou pela Terra, a Terra tinha uma maior massa, capturou aquele objeto, que é a mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, ou aconteceu, né, com Saturno, com Urano, com Júpiter, né? Eles foram capturando objetos. Marte a gente não sabe se foi capturado ou se foi formado. Vamos lá. Ponto a favor. Explicaria por que a Lua não ter ferro, porque aí ela formou em outro lugar. Então tá beleza. Né? Ela formou em outro lugar, ela não foi coacreção. Não aconteceu a acreção ao mesmo tempo. Então você explicou aquele negócio do ferro lá que a outra não explicava. Mas, porém, por como que a Lua, e aí é uma coisa que pega muito a galera, né? A composição química da Lua em isótopos, tá? Ela é muito parecida com a da Terra. Muito parecida. Essa aí já não explicaria isso. E outra coisa, a captura de um corpo tão grande como a Lua, você precisaria de uma física muito complicada para que isso acontecesse. A Terra, embora seja um planeta, ela não tem força suficiente para capturar um objeto do tamanho da Lua. Beleza? Então, duas ideias que vão perdendo. Terceira ideia. Terceira ideia é por fissão, tá? Então, fissão, não fusão, tá? Por fissão. O que quer dizer? A Lua, a Terra começou a girar, a Terra estava girando muito rápido, até que um pedaço da Terra se desprendeu e criou a Lua, tá? E o legal é o seguinte, para essa ideia aqui, essa ideia ela foi muito forte durante muito tempo, e o pessoal foi atrás até de explicar isso, e tinham notado que a parte que teria sido arrancada teria sido uma parte do Oceano Pacífico ali. Por quê? Porque tinham medidas que eram feitas, falaram, cara, aqui encaixaria direitinho uma parte da Lua. Então foi uma ideia, a ideia de fissão, ou seja, a Lua nasceu
de um pedaço da própria Terra, tá? Tá lá, ó. Então a Terra tá girando, olha que legal, ó. A Terra girando, girando e arranca um pedaço, sai voando aqui, ó, pelo universo e sairia daqui, ó, do Oceano Pacífico, tá? Então isso aqui é interessante. Bem, a favor da ideia da fissão, explica porque a Lua não tem ferro, pois foi formada como parte do manto da Terra. A densidade da Lua é similar à densidade das camadas mais externas da Terra, mas tem os problemas. A Lua, se fosse esse caso da fissão, ela deveria orbitar o equador da Terra certinho, e isso não acontece. A densidade ser similar, beleza, mas e a composição? Então tá aí, ó, né? E por que só a Terra que girou tão rápido assim para formar a Lua? Por que Marte não girou tão rápido? Por que Vênus não girou tão rápido? Então, as ideias começam a ter os seus pequenos problemas. Estão entendendo? Ah, aula aí para dar Lua para vocês, hein? Vão ficar me xingando aí, tá? Aí o que acontece? Os anos se passaram, a gente teve as missões que pousaram na Lua. Primeiro missões robóticas que pousaram na Lua e trouxeram amostra para a Terra, missões Luna, missões Ranger dos Estados Unidos. Isso também o pessoal não fala, né? Porque acha que o ser humano foi lá, um dia estava todo mundo dormindo em casa, no dia seguinte, de repente, pisamos na Lua. Não foi assim, tá, pessoal? Não foi desse jeito. Foi um processo longo. Teve as missões Ranger dos Estados Unidos, teve as missões Luna da União Soviética, teve até a Luna 24, para vocês terem uma ideia. A Luna 25 foi agora que espatifou, né? Que a gente acompanhou aí. Muito bem. Quando essas missões começaram a mandar amostra para a Terra, quando as missões tripuladas, as Apollo, começaram a trazer amostras da Lua para a Terra, a gente pôde fazer uma análise muito melhor da composição química daquelas rochas. E quando você faz essa análise, você analisa isótopos, né? Isótopos são os mesmos elementos químicos com a diferença no número ali. Então você analisa os isótopos e a gente conseguiu uma paridade dos isótopos da Lua e da Terra. E isso foi fator determinante para se bolar a quarta hipótese sobre a formação da Lua e a mais aceita no momento, que é conhecida como a hipótese do impacto gigante, do grande impacto, da colisão. Aí tem vários nomes que vocês vão ver por aí, beleza? Então tá aí, ó, por exemplo, Big Mully, né, que é o nome dessa rocha aqui, e aí bolou-se essa ideia aqui, ó. O William Hartmann, em 1975, ele sugeriu que um grande planetesimal, ou seja, um grande objeto, atingiu a Terra após o núcleo ter sido se formado e expulsou da Terra um material quente do manto na órbita. Aí onde ele perdeu seus voláteis, por isso que a Lua não teria tantos voláteis assim, e agregou o material, formando um objeto que a gente chama de Lua. Quem sugeriu a primeira vez a hipótese do grande impacto foi o William Hartmann, em 1975. E aí a gente vem melhorando toda essa ideia, né? Então o objeto tinha aproximadamente o tamanho do planeta Marte, ele colidiu com a Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, o material depois de misturado foi ejetado e entrou na órbita da Terra, a Lua seria derivada mais da crosta e do manto do que o próprio objeto. Esse objeto ficou conhecido como Theia, a gente dá um nome para ele hoje, e teve essa rápida acumulação resultando na Lua quente e derretida, que perdeu boa parte não só da água, como dos seus elementos voláteis. E aí, ó, isso aqui é uma imagenzinha que vocês estão vendo aqui do William Hartmann, tá? Uma das primeiras vezes que os geólogos conseguiram simular em computador como seria a origem do nosso satélite. Então tá aqui, ó. Você tem um objeto tamanho de Marte aqui. Tá dando pro pessoal ver aqui, Cris? Coloca aqui só. Beleza, ó. Vocês estão vendo aqui minha setinha então, né? Tá dando para ver ali, né? Está dando para ver, ó. O objeto bate com a Terra, ó. Tá vendo? Bateu com a Terra, mergulhou na Terra e aí, ó, teve uma interação com o manto da Terra e saiu um pedaço para cá, ó. Isso aqui foi um Cray que simulou,
tá, galera? Isso aqui foi uma simulação feita no Crane. Hoje, a gente faz essa mesma simulação. Obviamente, né, que é uma simulação muito mais detalhada. Aliás, a gente podia até mostrar aqui, né? Tá aqui, ó, de novo, ó. Isso aqui já é em 2008, tá? Num outro artigo, ó, mostrando aqui, ó. Veio o objeto, bateu com a Terra, 4,2 minutos após o impacto, 8,4 minutos após o impacto, ó, 125 minutos, ó, 2 horas após o impacto. Aí aquele objeto ficou circulando ali e formou a Lua. Ó que bonitinho, né? Então tá aí a teoria do grande impacto. Ó, tá vendo? São várias, como que a gente diz isso aqui? Representações gráficas que a gente tem hoje para explicar como aconteceu o grande impacto. Só não me venha pedir um vídeo sobre como foi o impacto que formou a Lua, né? Porque não vai ter, tá bom? Então tá aqui, isso aqui só meus alunos que tem, para eles poderem ler depois e tal, não sei o que, né? Mas tá aí, ó, a hipótese do grande impacto, algumas vezes também chamada do Big Splash ou do impacto de Theia, sugere que a Lua se formou por detritos de uma colisão entre a Terra e um objeto astronômico do tamanho de Marte, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, cerca de 20 a 100 milhões de anos após a formação, a coaleção, né, do Sistema Solar. O objeto que colidiu é algumas vezes chamado de Theia. Theia é o nome mítico de Titã, né? Que foi a mãe de Selene. Quem é Selene? Como chama? Vamos ver. Deixa eu ver se vocês sabem, hein? Alguma coisa da Lua. Ou vocês só sabem xingar. Qual é o nome da área dentro da astronomia que se estuda a Lua? Valendo, hein? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro. Tô acompanhando aqui, hein? Quero ver. 3, 2, 1. Valendo. Valendo. Qual é o nome da área dentro da astronomia onde se estuda a Lua? Tem um nome. Não vale procurar no Google, né? Não vale procurar no Google. Vamos? Selene é o nome da deusa. Qual é o nome da ciência, da área que estuda? Lunologia, errou. Lunologia, errou. Lulalogia, errou. Não, errou. Aí, acertou aqui, ó. Eric Oliveira. Muito bem, Eric Oliveira. Está de parabéns, tirou 10 na aula de hoje. Vai para casa com uma estrelinha aqui no seu nome. Selenografia, galera. Isso mesmo. Selenografia é a área da ciência que a gente chama, né? Dentro da astronomia, que estuda a Lua, tá? Então tá aí, ó. Selenografia. Isso mesmo, tá? Muito legal. Por causa de Selene, tá? Aí, ó, as análises das rochas lunares, publicado num relatório de 2016, sugerem que o impacto pode ter sido direto. Cata! Aí vamos lá que eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Deixa eu pular isso aqui, porque aqui é um monte de coisa. É o seguinte. Uma coisa é saber que foi um impacto, beleza? Até aí tá show de bola. Agora, depois que eles já analisaram bem e falaram, galera, ó, a hipótese que melhor explica a formação da Lua é um impacto. Mas e esse impacto, como que ele foi? Será que ele foi um impacto? Será que pegou de raspão? Será que foi um impacto direto? Como que esse objeto impactou? Então, hoje, os grandes estudos que tem sobre a origem da Lua é tentando desvendar de alguma maneira como esse impacto aconteceu para formar a Lua como a gente conhece. E aí, como que eles fazem isso? Hoje, né, a gente tem computadores muito mais, como que eu vou dizer assim, muito mais poderosos, né? E a gente consegue simular isso de uma maneira incrível, tá? E é legal pra caramba as simulações que tem. Aliás, daqui a pouco eu acho que posso até abrir, né, aqui a simulação mais recente que se tem da origem da Lua, tá? Então, essa que é a grande questão hoje. É como esse impacto ocorreu. Ele ocorreu meio de raspão, ele ocorreu direto, o objeto bateu e saiu assim, o objeto mergulhou e saiu do outro lado. Então tem várias ideias para explicar. Aí, olha que legal, cara. Olha que legal isso. O pessoal monta essa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui estão todas as hipóteses que eu falei para vocês. Coacrição, captura, fissão e impacto. Tá bom? E aqui as coisas importantes. Presença de voláteis, isótopos,
órbita, presença de ferro e a física necessária para tudo isso acontecer. E aí eles dão nota, ó, tá vendo? A é que tem uma boa nota, tá? B, né? C, tal, não sei o quê. E F, né? Quando tem F, é o quê? É o Big F que a gente conhece, tá bom? Então, na verdade, por que se fala que a hipótese do grande impacto é a melhor hipótese que existe hoje para explicar a origem da Lua? Por quê? Porque se você pegar na nossa tabelinha aqui, ó, o impacto ele tira A na presença de voláteis, A na presença de isótopos, B+ na órbita, A na presença de ferro e B+ na física. A segunda aqui, ó, seria a fissão. Olha que legal, hein? A segunda seria a fissão. Ela tira B em órbita, ela tira F